Olá, bem-vindos ao Te Contai. Nesta primeiro Te Contai de julho, segundo semestre começou e a gente tem falado muito sobre isso. Quem está me acompanhando aqui nas redes, a gente teve a live de despertar no dia de ontem. E hoje no Te Contai, na nossa pausa estratégica do meio da semana, eu quero falar muito sobre a nossa essência de sermos sempre uma única pessoa e equilibrarmos a nossa vida pessoal com a nossa vida profissional. E muitas vezes a gente quer tentar desvincular uma coisa da outra e a gente acaba não conseguindo porque a gente é essa pessoa só. E o que eu acho incrível quando a gente fala em essência é que muitas vezes a profissão que a gente escolhe, ela tem uma combinação com a nossa essência. Ela não é totalmente desconectada. Eu não poderia escolher, por exemplo, fazer direito, por mais que eu ache super interessante o direito, mas não combina com a minha essência. Eu hoje, vendo as minhas atividades e vendo tudo que eu crio e tenho a possibilidade, eu vejo o quanto tá na minha essência ser criativa, promotora de ideias novas, ser uma pessoa muitas vezes inquieta com as coisas tem que ser assim e sempre foi feito assim e não tem como mudar. E aí que eu digo, qual que é a sua essência? Onde você se encontra, o que faz sentido, porque tem realmente pessoas que se encontram em áreas muito específicas. Por exemplo, tem pessoas que são dos números matemáticos, sistemáticos, que gostam das equações, e há pessoas que são das artes, do mundo. E é fantástico quando a gente está trabalhando marca pessoal, é chegar nessa essência, porque o que acontece? Existe uma falsa autopercepção. Muitas vezes a gente acha que se entende, que realmente aquilo é a minha essência, que é ali que eu me encontro. E aí a gente cai em muitas vezes armadilhas que nos são dadas como realmente isso serve muito para ti e realmente você tem que seguir isso. Será mesmo? Porque o externo, ele é apenas um cenário. Ele tá ali para te mostrar, o ambiente onde você está, a família que você está inserida. Mas é o interno, é você, é o que está dentro de você que faz você transformar o mundo, que faz você se mover, que faz você ter esse ânimo para sair da cama. E se você não está conectado com essa essência, e muitas vezes isso acontece porque a gente é sendo empurrado para determinadas coisas, a gente acaba se perdendo nessa jornada. Daí, quantas vezes eu já escutei assim nas mentorias individuais de marca pessoal? Daí eu fiquei anos naquilo e aí eu me dei por conta de que não tinha nada a ver comigo e eu saí dali. Às vezes você foi muito levado pelo externo e chegou até um ponto de que realmente você foi até o limite, ou até ultrapassou o limite, mas foi indo, entendeu? Tava dando certo, ou tava acontecendo, ou os outros estavam falando que era e você foi. Então, como que a gente conecta? Volta para nossa essência. A melhor forma é fazer as perguntas para nossa alma. A gente tem trabalhado muito sobre isso no Clube do Despertar. As perguntas que a minha alma pede. Não existe nada mais poderoso do que a gente trabalhar o nosso autoconhecimento. Não existe nada mais significativo do que realmente mergulhar fundo dentro de nós mesmos. E esses momentos de pura essência você não vai encontrar numa conversa com terceiros. Você não vai encontrar em qualquer esquina. Precisa realmente existir esse processo de olhar para dentro. Eu gosto muito de falar que a nossa verdadeira essência, ela tá lá na nossa infância. Porque quando a gente é criança, e eu tive uma infância muito privilegiada, no sentido de poder ser criança, de poder brincar no barro. Eu tenho um momento muito significativo da minha infância, que tem uma foto minha, do meu irmão e do meu avô, de lama da cabeça ao chão, e aquilo era tão prazeroso.
Era tão incrível ser criança e não me preocupar se depois eu ia ter que tomar banho de mangueira para conseguir tirar todo aquele barro. Mas era tão incrível. E na minha infância, eu sempre fui uma criança que gostava de se comunicar. No sentido de... Eu gostava de fazer discurso, eu gostava de escrever mensagens. Eu sempre tive essa parte de falar, transmitir uma mensagem. Hoje contei com o Thay, fico aqui toda quarta-feira transmitindo as mensagens. Agora é o Clube do Despertar, então, aflorando muito isso da minha essência. Eu sempre fui uma pessoa que não curtia o que todo mundo fazia. Às vezes, tímida, não conseguia externalizar, né, que aquilo não fazia sentido para mim. Eu lembro quando criança, eu pedi para minha tia fazer um bolo em forma de borboleta. Você tem ideia do que é fazer um bolo em forma de borboleta? Numa época que não tinha todo esse recurso que tem hoje, entendeu? Eu lembro que minha tia fez um bolo redondo, e aí ela partiu ele no meio e dividiu as duas partes para fora, fazendo assim as asas da borboleta, que era o recurso que naquele momento era permitido. Então minha tia entrava nas minhas ideias fantásticas e me entregava. Eu lembro de um bolo de Mickey também que ela fez, com as formas redondas, mais fácil, né? Mas tudo que era imaginado acontecia, porque eu não podia ter um bolo igual a todo mundo, entendeu? O meu bolo tinha que ser diferente. Assim como as temáticas das minhas festas, e como agora faltou um mês para o meu aniversário e hoje eu estou pensando no que eu vou fazer no meu aniversário, me veio essas lembranças muito satisfatórias dos meus aniversários, porque eu sempre quis planejar coisas que não eram o que todo mundo estava fazendo, mesmo que fosse celebrar um aniversário, uma coisa que todo mundo faz. E aí que tá da minha essência. E aí que eu falo pra vocês. Quantas vezes você já revisitou aquela criança da infância? Você já olhou aquelas suas fotos como criança? Ou você deixou ela guardada lá no baú? Tá lá? Deixa lá. Esquece que agora é a vida que segue, os boletos estão aí. E eu digo assim, olha para aquela criança. Se volta para aquele lugar. Tenta entender o que estava passando lá. Como você era. Hoje eu tenho o privilégio de conviver com meu sobrinho, que ele tem 6 anos. E ele é uma criança fantástica. Super argumentativo. A essência dele é ter esse pensamento que ele já tem uma resposta, ele já estava... Eu acredito, olhando para ele, que ele vai ser muito da área de articulação, né? Pode ser de vendas, pode ser do direito, mas algo que envolva argumentar. Ele é muito bom nisso. E aí, talvez daqui a alguns anos eu vá contar para ele essas histórias, que ele era muito argumentativo. E ele talvez não vá lembrar que ele era essa criança. E isso é o fantástico, gente. É conversar com as pessoas que nos conheceram nessa época em que a gente era essência pura. Tu não tinha medo de... será que se eu botar essa blusinha hoje, né? Com essas bolinhas laranjas, as pessoas vão ficar me criticando? Porque quando a gente é criança, a gente bota a blusinha com as bolinhas, com a calça listrada, um sapato roxo e tá tudo bem, porque na tua cabeça infantil aquela combinação é sensacionalmente fantástica. Aí depois, com o adulto, a gente vai ganhando camadas para nos proteger de passar por algumas vergonhas ou mesmo não ser aceitos, porque na verdade o que a gente quer é ser aceito. E quando a gente é criança, a gente se permite, porque a gente sabe que inconscientemente a gente vai ser aceito. E com o tempo a gente vai moldando isso, né? De aceitação. Então, quando a gente fala em se autoaceitar, como a gente já criou várias camadas para se proteger, a gente às vezes não consegue se aceitar como a gente é. Não sou essa pessoa. Imagina. E eu sempre gosto de testar um pouco a minha marca pessoal com as interações das pessoas na minha rede. Conforme o que elas me mandam, ou até mesmo, por exemplo, ontem eu postei os stories com as minhas compras da liquidação da Zara. E eu recebi assim, nossa, eu achei muito a tua cara. Eu achei muito... Por quê? Porque eu tenho uma linha de pensar que eu desenvolvi e já sei o que faz sentido na minha essência, em quem eu sou. E esse trabalho
é o que muitas vezes as pessoas ficam confusas quando vão fazer a sua marca pessoal, ou quando elas querem fazer uma mudança de carreira, porque elas já não se enxergam mais naquele lugar, ou elas chegaram num nível tão grande de insatisfação que elas rejeitam a própria trajetória, no sentido assim de, nada do que eu fiz foi suficientemente bom. E na verdade, tudo que a gente faz é numa tentativa de acertar. Toda a nossa movimentação é sempre numa tentativa de conseguirmos algo que nos satisfaça, ou que nos realize, ou que a gente sinta que aquele é o nosso propósito. Só que a gente cria tanto uma expectativa de que tem que dar certo, tem que funcionar, tem que acontecer, tem que ser assim, tem que ser... E acaba se perdendo no processo. E sem falar, obviamente, de todas essas coisas que fulano me disse, a outra pessoa me disse, alguém me disse tal coisa, e eu fico parado, desconectado de mim mesmo. E aí, como o nosso Tecontai promove esse momento de pausa e reflexão, eu vou deixar para vocês que estão assistindo o Tecontai, a reprise, esse momento de pausa de 15 minutos, e vocês fazerem algo que seja algo que vocês estão sentindo, né, o coração e a alma pedindo, faça naquele momento que vocês, não, eu quero ler esse livro, ou eu quero ir nesse lugar, ou eu quero encontrar alguém que há tempos eu não vejo, ou eu quero realmente começar a estudar uma nova possibilidade para o meu negócio, enfim. Tentar ver coisas que façam sentido para conectar com a tua própria essência, para que você se sinta mais forte. Quando a gente está na nossa essência, quando a gente realmente entende quem nós somos, a vida pessoal e profissional, que eu falei lá no começo, ela entra numa simbiose, num equilíbrio. A gente não precisa estar escolhendo entre um ou outro. As coisas vão acontecendo, você vai entendendo que você é essa única pessoa entre trabalho e vida pessoal, que você não tem como desconectar. A Taine muitas vezes tá passeando e tá lembrando de um cliente, tá fazendo alguma coisa que é pro trabalho, mas tá num momento de lazer. E entender que a gente vai aprendendo a dosar quando a gente tá na nossa pura essência. E talvez seja esse o grande desafio da vida, encontrar a nossa pura essência. Bom, esse é o Tecontai. Eu espero que a nossa pausa de 15 minutos essa semana tenha feito você também se inspirar. E se você teve algum insight, me conta aí, me manda mensagem. Eu vou adorar trocar uma ideia com você. Um grande beijo e vejo vocês na próxima semana.